Pedro Henrique apresenta canal PH Ponto. Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal PH Ponto, e este é o quadro de boas lembranças do passado, né? Vamos lembrar das coisas, um pouco do que já passou na minha vida, né, lá atrás, e é muito interessante poder falar sobre isso. Bem, semana passada eu falei para vocês um pouco da minha infância, né? No bairro que eu morei, em Higienópolis, que eu falei até aqui, e hoje eu quero falar um pouco da época que eu fui para Brasília, né? Porque em 77 eu embarquei para Brasília, né? Meu pai foi transferido para lá na época e a gente foi para Brasília, uma experiência nova, diferente, né? Brasília, claro, não era nem o que é hoje, mas lá eu aproveitei um pouco mais da minha infância, né? Eu me lembro que eu morava num prédio, era um conjunto de apartamentos, era no Cruzeiro Novo, né? E eu me lembro que na época, né, era um grupo de apartamentos, um bloco de apartamentos, né? E em frente do meu apartamento tinha outros apartamentos e era uma rua muito tranquila, né? Eu me lembro que eu tinha um jipinho de ferro, né? Que eu ficava brincando, dirigindo ele, né? Eu andava assim em volta do bloco, né? E me lembro também nessa época que eu ia muito a um clube náutico, que é um clube de lá de Brasília, né? Existe até hoje, e o Parque Piton Farias, que era um parque de diversão muito bonzinho, tinha lá. Então, e tinha o Jumbo. O Jumbo era uma loja, tipo um shopping, né? Agora ele já não existe mais, agora já virou um shopping center mesmo, né? Já tem muitos anos que eu não vou em Brasília, eu saí de lá em 80, mas foi bacana, porque na década de 80 começou outra fase da minha infância, né? Já quase virando para adolescência. E quando eu saí de Brasília foi justamente na época que meu avô faleceu, né? Meu avô faleceu em 80 e nós viemos embora para o Rio de Janeiro, né? Viemos morar no bairro Santo Cristo, que é o bairro que eu falei, que é próximo à zona portuária. E assim, lá eu ficava bastante na rua, né? Porque assim, a gente ficava brincando de pique. Era gostoso porque era uma época assim, era a escola, né? E também a rua, né? A gente ficava na rua brincando. E era uma época boa porque era uma época assim, não tinha violência como tem hoje, né? E eu ficava sempre na rua brincando. Então eu vivia assim, a minha vida, né? Da minha infância, minha adolescência, da minha fase adulta, eu vivia sempre na rua, conversando com as pessoas. Então foi uma época gostosa para se aproveitar, né? A brincadeira de pique, né? E também boas lembranças, né? As coisas que eu via na televisão, eu via muito desenho, eu gostava muito de ver desenho de tarde. Então, quer dizer, era uma época maravilhosa, era uma época que realmente não volta mais, mas que a gente sente saudade, que eu sinto saudade, né? Muito dessa época, uma época, assim, é um áureo tempo da infância, da adolescência, que a gente vive, que a gente curte, né? E eu curti, graças a Deus eu curti bastante, né? E a gente sabe que curtir isso, né? É curtir a vida, é viver a vida, é vivenciar a vida, é a gente aproveitar cada segundo que a gente tem na vida. Então, hoje eu pude falar que a experiência que eu tive morando em Brasília, né, foi uma boa experiência, tenho vontade de voltar lá para rever, né? Hoje em dia as coisas mudaram por lá, o prédio que eu morei está todo engradeado, né? A torre, né, tinha uma torre que a gente ia lá, que a gente via a cidade inteira de Brasília, né? Se vocês não sabem, Brasília, o formato da cidade é no formato de um avião, né? E é uma coisa interessante, a cidade cresceu também, né? Brasília, nós tempos para cá, cresceu. Na época que eu fui lá, na época que eu morei lá em Brasília, que eu fui para lá, Brasília não era nem o que é hoje, né? Então, tive uma experiênciazinha de morar em Brasília, tive uma experiênciazinha da infância, né, do finalzinho da infância para a adolescência, no bairro Santo Cristo, que eu fiquei lá por 13 anos que eu fiquei lá no bairro Santo Cristo.
Eu saí de lá em 1992, né? E semana que vem eu vou contar a experiência dos outros bairros que eu morei, né? Contar para vocês aqui a experiência que eu tive dos outros bairros. E Santo Cristo foi bom, foi importante, sim, porque eu conhecia muita gente lá, né? Alguns amigos meus, alguns eu não tenho mais contatos, só tenho contato com né? Que mora no Rio, mas enfim, foi uma boa experiência, foi legal. As festinhas de aniversário que eu ia, né? A gente fazia muito hi-fi, que era a festa americana, né? Cada um levava um prato de salgado e as meninas levavam um prato de salgado, os meninos um refrigerante, ou 2 garrafas de refrigerante. E era legal, porque não era CD na época, né? Era toca-disco, a gente colocava disco para tocar, dançava-se música lenta, não tinha esses negócios de funk, como hoje em dia, não. A gente colocava uma música agitada dos anos 80 e dançava, era bom demais. Era bom demais. E só uma última coisinha para falar aqui para vocês, dessa época gostosa aí da década de 80. A gente de tarde, às vezes a gente estudava de manhã, tinha vezes que a gente estudava de manhã e de tarde a gente não tinha nada para fazer. Eu mesmo tinha um grupinho de coleguinhas lá da rua, né? A gente se reunia lá na minha casa, comprava um monte de coisa, biscoito, refrigerante, fazia um piquenique na varanda. A gente estendia uma toalha na varanda, no chão da varanda, né? Aí a gente fazia aquele sol batendo de tarde, né? E a gente fazia piquenique lá na varanda, a gente comia os biscoitos, tomava refrigerante, né? Bebia refrigerante. Era muito bom. Isso sem contar as festinhas americanas que a gente ia, que tinha sempre skinny, aquele biscoito skinny, era um biscoito tipo como é hoje aqueles biscoitos fandangos, né? Acho que é. Redondinho, né? Enfim, sempre tinha na festa. Eu me lembro que eu fui numa festa americana que era que suco skinny, eu me lembro até hoje. Nunca mais esqueci. Mas era uma época gostosa, uma época para lembrar, uma época que não volta mais, né? E se você se identificou aí com essa época, né? Coloca aí nos comentários, vocês viveram essa época, como é que foi? Né? O que vocês acharam do vídeo? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E também não se esqueça, se você pulou por aqui, para aquelas, caiu aqui, ó, assiste um pouquinho meu trabalho. Se vocês gostarem, por favor, se inscrevam, me segue aqui, tá bom? E é isso aí, gente. Semana que vem estarei de volta com mais um vídeo, falando de mais saudade, mais épocas gostosas daquela época, que era maravilhoso, né? Eu vou contar um pouco da experiência dos outros bairros que eu morei. Então é isso aí, gente. É bacana relembrar as coisas boas, né? É bacana relembrar o passado, dá muita saudade, né? É música, tudo. Tá bom? Então semana que vem eu vou falar mais um pouquinho da festa americana, tá bom? É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Partiu!